Olá, hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Câmara dos Deputados aprova projeto que flexibiliza a lei da improbidade. CPI da Covid ouve empresário Carlos Wizard e auditor do TCU Alexandre Silva Marques. Copom eleva a taxa básica de juros para tentar combater a inflação. A Câmara dos Deputados aprovou em tempo recorde um projeto que flexibiliza a lei de improbidade administrativa e, na prática, facilita a impunidade em casos de corrupção. Um dos beneficiados deve ser o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que já foi condenado e é alvo de outras ações de improbidade administrativa. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Uma mudança importante com o novo projeto é que o condenado não perde mais a função pública caso tenha mudado de cargo ao longo do processo a que responde. Ou seja, um hoje senador não perde o mandato se for condenado por atos praticados quando ele era, por exemplo, prefeito. 408 deputados votaram a favor das mudanças, incluindo vários da oposição, e apenas 67 votaram contra. O deputado paulista Kim Kataguiri, que votou contra, criticou o que chamou de aliança entre o petismo e o bolsonarismo na aprovação do projeto de lei, que vem sendo chamado por promotores públicos de Lei da Impunidade. Especialistas em direito consideraram o texto um retrocesso no combate à corrupção. A CPI da Covid ouve nesta quinta-feira o empresário Carlos Wizard, que é apontado como membro do chamado gabinete paralelo que teria incentivado o governo a usar medicamentos sem comprovada eficácia contra a Covid-19. Wizard obteve do STF a garantia de respeito ao direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si. Ele terá, porém, que comparecer ao Senado. O empresário foi convocado na condição de testemunha. A CPI da Covid já aprovou a quebra dos sigilos dele. E o outro depoente desta quinta-feira é o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques. Também ele garantiu no STF o direito de ficar em silêncio para não se incriminar, ou seja, sempre que puder produzir provas contra si mesmo. Marques foi afastado do cargo por causa de um relatório falso do TCU que questionava o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Esse relatório foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro e depois desmentido pelo Tribunal de Contas. Nesta quarta-feira, a CPI ouviu o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que afirmou que o governo Bolsonaro abandonou os governos estaduais no combate à pandemia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual para 4,25% ao ano. Com isso, os juros voltam ao patamar de antes da pandemia. O objetivo do Copom é tentar conter a inflação. A taxa poderá subir ainda mais se a perspectiva de uma inflação alta se mantiver. Em maio, a inflação oficial foi de 0,83%, bem acima do esperado. O Instituto Butantan detectou 19 variantes do novo coronavírus circulando no estado de São Paulo. A dominante, com quase 90% das infecções, é a que foi identificada pela primeira vez em Manaus. Algumas variantes do novo coronavírus são mais transmissíveis e perigosas que o vírus original, mas nem todas têm essas características. A primeira missão tripulada enviada pela China para a estação espacial do país partiu nesta quinta-feira do deserto de Gobi. Os 3 astronautas, todos homens, vão passar 3 meses no primeiro módulo da estação Palácio Celestial, que deverá estar totalmente pronta em 2022 e ter uma vida útil de pelo menos 10 anos no espaço. No primeiro módulo ficam o centro de controle e o espaço de habitação dos astronautas. Ele foi colocado em órbita em abril e fica a uma altitude que varia entre 350 e 390 quilômetros. Os 3 astronautas chineses partiram numa nave lançada pelo foguete Longa Marcha. Esta é a primeira missão tripulada chinesa em 5 anos. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.